Amém, irmãos? Depois de um feriado, nós temos que estar com o nosso espírito sensível para receber algo de Deus. Deus vai falar conosco aqui. Você crê nisso? Ixi, eu acho que ninguém crê não, viu? Deus irá falar conosco aqui nessa noite. Você crê nisso? Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida. Porque se nós estamos de pé aqui hoje é porque recebemos uma palavra de Deus. E para nós estarmos de pé amanhã, nós vamos receber uma palavra de Deus hoje. Aleluia. Então esteja com o teu espírito atento, sensível à voz do Senhor. Porque o Senhor irá falar conosco. O Senhor irá falar com a tua vida. Se você está frio, o Espírito Santo de Deus está aqui para te aquecer, querido. Se você está enfermo, está com dor, o Espírito Santo de Deus está aqui para te curar. Igreja, querido, igreja é hospital também. Qual era o ministério de Jesus? Aonde tinha doente, Jesus chegava e curava. Então, se você estiver doente, se você estiver com dor, com problema, o Senhor está aqui e tem uma resposta para você. Mas você tem que acreditar na resposta de Deus. Tem que estar sensível para ouvir o Senhor. Muitas vezes queremos ouvir o Senhor falar da maneira que eu estou falando, mas o Senhor às vezes vai falar com você com algum objeto, e ali estará a sua resposta. Por isso nós temos que estar atento ao que o Espírito Santo de Deus diz. Aleluia. Então, querido, esteja atento, sensível. Você pode sentir Ele aqui? Porque se Ele não estiver aqui, nada vale. Pode sentir mesmo? Feche seus olhos. Espírito Santo. Antes de nós estarmos aqui, o Senhor já estava, Pai. E onde o Senhor está, Senhor, há prodígios e maravilhas, e nós vivemos isso, Senhor. Por isso, desde já, nós ativamos, Senhor, e liberamos os sinais. Pode olhar, querido, procura aí. O Espírito Santo de Deus habita nessa casa. Pode olhar, procurar na sua mão aí, ver se tem pó de ouro. Porque Ele está aqui, querido, para a manifestação da glória dEle na nossa vida. Aleluia. Achou aí? Quem encontrou, levanta a mão, dá um sinalzinho. Glória a Deus. Se não acontecer isso, querido, o culto não vale para nada. Se a dor que você estiver sentindo não sair, o culto não vale. Isso eu profetizo uma ativação de fé em nós. Uma ativação de fé para crer e acreditar que o poder de Deus está aqui. E que Ele pode operar grandes maravilhas, não só de quem está do seu lado, mas na tua vida. Aleluia. Quem nos visita aqui pela primeira vez, estou vendo os rostinhos novos. Sejam bem-vindos. Fica à vontade, querido. Depois do final do culto, os pastores irão conversar com vocês, os irmãos irão dar um abraço em vocês, amém? Não saiam correndo embora, tem um cafezinho ali depois. Fique aí para a gente conhecer um pouco melhor. Paz de Deus, queridos. Como é que vocês estão? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 16, verso 18, a partir do verso 18. Amém? Todos acharam? E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu também. Nessa parte da Bíblia, Pedro tem a revelação de quem Cristo é, uma revelação através do Espírito. O Espírito Santo diz a Pedro que Cristo, que Jesus ele é o Cristo, ele é o Salvador. E quando Jesus ele diz a Pedro que ele entrega as chaves
do reino dos céus para ele, e o que ele ligar na terra será ligado no céu, o que ele desligar será desligado também. Cristo entrega uma missão a Pedro, uma missão de levar o evangelho, uma missão de ativar pessoas, uma missão de fazer acontecer em nome de Jesus todos esses prodígios e maravilhas que nós vemos hoje. Só que com isso vem um peso, com isso vem quando Deus entrega uma missão para nós, às vezes nós nos acovardamos, nós ficamos com medo de ir, de cumprir, nós ficamos com medo de falhar, porque nós somos humanos, e isso é muito normal. A gente pode ter medo, mas a gente não pode deixar o medo nos parar jamais, nunca, a gente jamais pode deixar o medo nos parar. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em João 21. No verso 3. Amém? E Simão Pedro lhe disse: vou pescar. E eles responderam: nós também vamos contigo. E então foram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Deus entregou uma missão a Pedro. E ele, por ter dado lado às tuas emoções, aos teus medos, ele se acovardou. E ele quis voltar para a zona de conforto, ele quis voltar para aquilo que ele era bom. Porque antes de Cristo ele era um bom pescador. Só que Cristo havia dito para ele que ele não seria mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. Mas quando ele se viu sem Cristo, quando ele viu que Cristo tinha sido ressurreto, ele ficou com medo. E ele quis voltar para trás, voltar para onde ele tinha o controle total. E ele se desligou do chamado dele por um tempo. É como eu disse, nós podemos ter medo. O medo faz parte de nós. Só que a gente não pode jamais deixar o medo nos parar. Assim como Pedro fez, ele pausou o ministério dele. Ele deu uma pausa no ministério dele por causa de um medo, por causa de um acovardamento que não era de Deus. Nunca foi. E ele quis voltar. Quando a gente sai do primeiro propósito, quando a gente sai da nossa missão, a gente se desliga de tudo isso, as portas se fecham para nós. E Pedro, mesmo na zona de conforto dele, mesmo no que ele era bom, ele não conseguiu mais ser bom naquilo, porque aquilo não era mais ele já tinha morrido para aquilo. E conosco tem que ser assim todos os dias. A gente não pode tentar, a gente não pode existir em nós a possibilidade de voltar, de retroceder. Nós temos que seguir em frente, nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo, e a gente tem que caminhar em prol disso todos os dias. É complicado, é difícil, sim, é difícil. No mundo nós teríamos aflições, nós vamos ter todo o tempo. Nós vamos passar por problemas pessoais, particulares, emocionais, financeiros, nós vamos passar. Mas nós não podemos retroceder, nós não podemos esquecer qual é a nossa missão em Deus. Pedro se esqueceu disso. E com isso, nem no que ele era bom, ele conseguiu ser bom. Só que mesmo assim Jesus é misericordioso. Mesmo assim Jesus é maravilhoso, Ele é bondoso. Abre a sua Bíblia em Atos 2. Amém? Desse modo, os que suas palavras foram batizados, e naquele dia juntaram-se eles quase 3.000 pessoas. Quando nós voltamos para o nosso propósito primeiro, quando nós voltamos para o nosso propósito inicial, Jesus, ele se conecta conosco de novo. E na primeira ministração de Pedro, 3.000 almas se converteram. 3.000 almas se converteram. Você entende o poder que você tem quando você é conectado com Cristo? Sem Ele nós não somos nada. A Bíblia mostrou isso. Pedro, nem no que ele era bom, ele conseguiu ser bom mais. Porque ele retrocedeu. Nós temos que sempre caminhar para um propósito. Talvez você não tenha um chamado pastoral, você não tenha um chamado apostólico, você não é profeta, mestre, evangelista, mas você tem um chamado. Você tem um chamado intercessório, você tem um chamado de cumprir o ID de Deus, de trazer pessoas. Ontem o apóstolo estava ministrando na casa de poder, ele falou: ovelha gera ovelha. Esse é o nosso papel. Temos que gerar ovelha, nós temos que trazer ovelhas. Olha quantas cadeiras tem vazias.
Nós poderíamos ter lotado isso daqui hoje se nós tivéssemos chamados uma pessoa só. Uma pessoa. É nós cumprir o nosso chamado. Nós temos a prioridade de Deus. Nós temos a compaixão com o próximo. De querer que eles vivam o que a gente está vivendo hoje. Jamais fuja, jamais deixe a missão que Deus te deu, queridos. Jamais deixe a missão que Deus te deu. Amém? Aplaude o Senhor, querido. Sabia que a sua palma é um ato de adoração a Deus? Isso. Aleluia. Faça com vontade, querido. Louve a Deus pela palavra dele. Aleluia. Das war nicht von ihm, das ist deswegen